Oi, meus queridos, voltei. Bom, vamos dar continuidade à nossa aulinha de Grécia e hoje eu escolhi dois videozinhos para vocês assistirem, tá bom? Eu peguei um que conta uma parte da Grécia depois daquela história do Minotauro que eu falei para vocês, que Creta vai ser invadida, né, e vai formar a civilização creto-micênica. E a gente começa um período chamado de pré-homérico, cujo poeta Homero contou para a gente duas histórias, a Ilíada e a Odisseia. Se vocês ficarem muito curiosos, o dia que vocês forem à biblioteca da escola, tem uns livrinhos muito legais lá, tá? Que é bem para a idade de vocês. Então eu coloquei um videozinho contando uma dessas histórias e o outro contando toda a história da Grécia. Eu espero que vocês gostem de assistir esses vídeos comigo, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o primeiro, tá? Vai contar um pouquinho da Ilíada e da Odisseia. Vamos começar. Espero que vocês gostem de me acompanhar nessa aventura. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Eu acho que ela gostou, viu, gente, de ser sequestrada. Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Isso é chamado de presente Nossa de próxima grego. história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Bom, gente, então esse primeiro videozinho contou um pouquinho da Ilíada e da Odisseia para vocês, né? E o período homérico a gente só conhece por conta desses escritos. E agora a gente vai ver o restante da formação da Grécia.
e duas principais cidades, né, uma chamada de Esparta e a outra chamada de Atenas, tá? A gente vai ver como é que se formaram essas cidades-estados. As cidades-estados gregas eram chamadas de polis. Eu falei para vocês na outra aula, né, comentei lá enquanto eu estava contando a historinha do Minotauro, que cada cidade grega tinha o seu próprio governante, a sua própria forma de governar, tinha também o seu deus preferido, né? Cada cidade grega podia escolher o jeito como queria ser governada, né? Uma classe social diferente. Só que o que dá unidade para essas cidades gregas todas é o fato de todos falarem grego e de todos serem politeístas, todos acreditam em vários deuses, mesmo que eles elejam um, tá? E agora eu vou colocar para vocês o videozinho, ele deve ter uns 9, 10 minutos mais ou menos, que conta a história da Grécia, tá bom? Prestem atenção nesse videozinho, que as perguntinhas que eu vou mandar para vocês, tá tudo no vídeo, legal? Então, vamos lá assistir o próximo vídeo aí. Deixa eu pular aqui para o próximo. Vamos lá. Opa, tudo bem? Tem 12 minutos, Hoje, gente. eu e o Tobias Fala aí, galera. Aí vocês vão aprender com o vamos Tobias. falar sobre Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. E o que aconteceu de importante em cada um desses períodos? Em cada um desses períodos, ocorreram fatos importantes, que serão discutidos nesse vídeo. Mas primeiro, vamos falar sobre a localização do território grego. O território grego... Isso a gente já viu na primeira aula, tá bom? Só dá uma relembrada. Balcânica, entre os mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico. O território divide-se em Grécia continental, de relevo montanhoso e acidentado, Grécia insular, que são as inúmeras ilhas, e a Grécia asiática, que é uma estreita faixa territorial localizada na Ásia. E quem foram os povos que fundaram as cidades gregas? Para responder essa pergunta, vamos começar a falar do período pré-homérico. Os gregos são descendentes da fusão de diferentes povos, como os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Por volta de 2000 a.C., os povos aqueus ocuparam o território grego e deram origem aos primeiros núcleos urbanos. Nessa mesma época, já existia a civilização cretense, que estava localizada principalmente na ilha de Creta. Que é a ilha do Minotauro, né, gente? Uma de suas principais atividades. Por volta de 1700 a.C., os jônios e os eólios migraram para o território onde estavam localizados os aqueus e integraram-se pacificamente nas comunidades locais. Até aí, estava tudo bem. Mas então os cretenses dominaram as cidades fundadas pelos aqueus. E por volta de 1400 a.C., os aqueus revidaram e invadiram a ilha de Creta e se estabeleceram por todo o sul da Península Balcânica. E por volta de 1150 a.C., os aqueus conquistaram a cidade de Troia, que era a última sede política da civilização cretense. Entendi, mano. Mas então foi depois que acabou essas disputas que as cidades começaram a se desenvolver. Bem, as disputas ainda não acabaram. A partir do século XII, o território grego passou a ser também ocupado pelos dórios, que eram povos de origem guerreira que vieram da Macedônia. A partir de 950 a.C., os dórios impuseram seu domínio sobre todas as cidades do Peloponeso e conquistaram a ilha de Creta, destruindo as principais cidades. Com isso, muitas pessoas foram embora de suas casas, em direção ao interior da península e para regiões da Ásia Menor. E essa fuga das pessoas para essas áreas ficou conhecida como a primeira diáspora. E o que aconteceu com as pessoas? Então, gente, ó, só retomando, tá bom? Todos esses povos, eles formaram a península, né, a Grécia, não a península, né? Eles fizeram parte de toda a Grécia. Quando os dórios chegaram, eles eram povos guerreiros e todo mundo ficou meio assustado com eles, que eles eram meio violentos e fugiram para o interior da península e foram povoando
outros lugares. Na próxima aula eu vou mandar para vocês um mapinha animado que vai mostrando, cheio de bolinha, onde é que eles foram se fixando nesse território todo aí, que uma parte era toda montanhosa e a outra era toda cheia de ilhas, tá bom? Já mostrei fotos para vocês das ilhas gregas, né? Das lindas praias de água transparente. Então, vamos ver o que aconteceu depois da primeira diáspora. Invadiram os dórios, as pessoas fogem para o interior, sobem aí para o interior, tá bom? E aí tem a formação das cidades-estados, da polis grega, que eu falei para vocês agora há pouco. Pessoas que continuaram nas cidades. Agora inicia-se o período homérico. É importante destacar que a compreensão desse período deve-se à análise das obras Ilíada e Odisseia, do poeta Homero, que conta os relatos das guerras e do cotidiano da população grega nesse período. Agora, respondendo a sua pergunta, as famílias que continuaram nas cidades formaram os gêmeos, que eram comunidades formadas por um grupo numeroso de famílias descendentes de um ancestral comum. O líder de cada gênio era o pátria, que tinha funções religiosas, administrativas e judiciárias. E tudo que era produzido nos gênios era de uso coletivo. Mas houve um período em que os recursos não eram mais tão bem divididos, causando uma desigualdade entre os membros dos gênios. Esses membros menos favorecidos passaram então a abandonar os gênios e buscarem recursos em outras áreas, o que ficou conhecido como a segunda diáspora. Então volta, gente, ó. Primeira diáspora, a invasão dos dórios, e segunda diáspora, a desintegração dos gênios. Então, os gênios se formaram, aí algumas pessoas passaram a ter mais que as outras, e quem tinha menos começou a ir embora também para buscar terras mais férteis para poder sobreviver, tá bom? Essa é a segunda diáspora. Diáspora é dispersão. Como é que eu vou dizer? Eles se separam, é separação, tá bom? Todas essas famílias vão buscar terras férteis para poder se fixar. Tudo bem? E depois que essas pessoas saíram, o que aconteceu com os gênios? Agora inicia-se o período arcaico. Após a desestruturação dos gênios, o poder do pátria foi dividido entre os parentes mais próximos, os eupátridos, que passaram a constituir a aristocracia grega. Buscando uma defesa mútua, os grupos aristocráticos se reuniram, formando as frátrias, e posteriormente se uniram com outras frátrias e formaram as tribos. Para consolidar a defesa militar, essas tribos construíram nos terrenos mais elevados a Acrópole, que era a sede do poder político da comunidade. Nos terrenos em volta da Acrópole, a comunidade urbana foi crescendo, surgindo as primeiras cidades-estados da Grécia. Gente, essa Acrópole, ela fica hoje na cidade de Atenas, na Grécia, tá bom? Ela é aberta à visitação das pessoas que vão passear, vão viajar. Legal? É um ponto turístico. Também conhecidas como polis. E quais foram as principais polis gregas? Eu irei destacar duas, Atenas e Esparta. A polis de Atenas teve no início um regime monárquico, em que o rei se subordinava a um conselho de nobres. Depois do regime monárquico, foi substituído por um regime oligárquico, em que o governo era dirigido pelos representantes das famílias mais ricas de Atenas. Depois do regime oligárquico, houve um período de tirania, que foram governos tomados pela força e exercidos de forma individual. Quando acabou a tirania, começou o regime democrático. No regime democrático, as reformas de Clístenes garantiram os direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, lembrando que apenas 10% da população eram de fato considerados cidadãos. Houve também uma redivisão no território em unidades políticas denominadas demos, em que cada uma era representada na Nova Bulé, que era um conselho de 500 membros que eram responsáveis pela elaboração de projetos de lei. Então vamos lá, gente, dá uma paradinha aqui, presta atenção. A gente estuda a Grécia por conta desse regime chamado de democrático, tá bom? Vocês sabem que aqui no Brasil, e se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora, nós temos eleições. Isso eu tenho certeza que vocês sabem.
Nós temos eleições para presidente da República, nós temos eleições para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para governador, para prefeito e para vereador, tá bom? E quem pode votar hoje? Hoje, qualquer pessoa acima dos 16 anos pode votar. Isso é porque nós estamos numa democracia, tá? Existem países onde a democracia não existe. Só vota quem o governo deixa e se tiver eleição, tá bom? Então é muito importante a gente ter esse regime democrático e é por isso que a gente estuda a Grécia. Só que lá na Grécia esse regime ele era um pouquinho diferente, né? Ele não era todo mundo que era considerado cidadão. Hoje, se você tiver uma moradia fixa, né, uma casa para morar, tiver a sua documentação, o seu RG, o seu CPF, tudo isso, e tirar o título de eleitor, a partir dos 16 anos você pode votar sendo alfabetizado ou não, tá? Quando a pessoa é analfabeta e ela quer votar, ela bota o dedão dela lá e tira a impressão digital, né, para provar que é ela mesma. Então, nós somos uma cópia da Grécia melhorada, tá? Nem sempre foi assim, né? Mulher demorou para poder votar, analfabeto demorou para poder votar, tudo isso. Mas, aos poucos, a gente foi conquistando esse direito. Legal? Então, vamos continuar. Eu sei que é bastante coisa, então, se você precisar, veja o vídeo de novo, tá? Na hora de responder as questões. Junto com a Bulé, foi criada a Eclésia, que era uma assembleia popular que tinha a função de aprovar ou não os projetos de leis encaminhados pela Bulé, além de eleger 10 estratégos que eram responsáveis por executar as leis. Além da Bulé e da Eclésia, foi criado o Eliais, uma espécie de tribunal de justiça em que cidadãos escolhidos por sorteio julgavam conflitos, crimes e impasses. A população em Atenas era constituída por 400 mil habitantes, no qual 40 mil eram considerados cidadãos, 100 mil eram estrangeiros, conhecidos como metecos, 200 mil eram considerados escravos e os outros 60 mil eram mulheres e crianças. E na polis de Esparta, como funcionava a organização? Então, aqui, Atenas, legal? Só esses 40 mil cidadãos podiam votar. O restante não era considerado cidadão ateniense, tá bom? Agora nós vamos ver como é que era outra cidade, que é o oposto de Atenas. Depois eu falo nas próximas aulas um pouquinho mais de Atenas e um pouquinho mais de Esparta para vocês, tá? Vamos lá. Esparta foi uma cidade fundada pelos dórios e era regida por um governo oligárquico em formato de diarquia, no qual 2 reis estavam no poder. A diarquia espartana era regulada por 3 órgãos diferentes. A Gerúsia, que era um conselho de aristocratas com mais de 60 anos e eram responsáveis pela elaboração de leis. Era regulado também pela Ápela, que era uma assembleia de aristocratas com mais de 30 anos e eram responsáveis por aprovar ou não as decisões da Gerúsia. E o outro órgão era o Eforado, que era um órgão constituído de 5 magistrados que eram encarregados de vigiar os reis, fiscalizar a vida pública dos cidadãos e julgar processos civis. Olha lá, então, Esparta, diferente dos atenienses, foi fundada pelos dórios, que eram guerreiros, né? Aquela coisa forte, imponente. Então, durante toda a história que a gente aprende da Grécia, eles tiveram uma única forma de governo, que era uma diarquia, 2 reis. E quem é que fazia parte disso tudo? Os espartanos ou esparciatas, tá bom? Eram esses caras que governavam tanto a Gerúsia, quanto o Eforado, quanto a Eclésia. Tudo isso era formado só pelos cidadãos, chamados de espartanos, tá? Para quem gosta de filme, apesar que eu acho que para vocês é meio violento, tem um filme chamado 300, né? Aliás, tem 2, o 1 e o 2. Eles contam um pouquinho da guerra que Esparta e Atenas travaram contra os povos que queriam, contra os persas que queriam invadir essas cidades, tá bom? Então, se vocês se interessarem, dá uma procurada lá na internet que vocês acham, legal? A população de Esparta era constituída por cerca de 239 mil habitantes. Os espartanos, ou esparciatas, eram a aristocracia espartana, se dedicavam principalmente a atividades militares e eram os únicos considerados cidadãos.
A classe social abaixo deles eram os periecos, que eram comerciantes e artesãos. Eles eram livres, mas não possuíam direitos políticos e eram submetidos à autoridade dos espartanos. Na base da sociedade estavam os ilotas, que eram os servos do Estado. Eram, em sua maioria, camponeses sem direitos políticos e eram oprimidos pelos espartanos. Então, o período arcaico foi basicamente o período em que surgiu as primeiras grandes cidades gregas. E o que aconteceu no período clássico? O período clássico foi marcado por guerras, pela consolidação da democracia ateniense e por várias realizações artísticas e culturais. O primeiro acontecimento importante desse período foram as guerras médicas, que foram batalhas entre gregos e persas, em que os gregos saíram vencedores. É essa batalha que eu estava falando para vocês, que é a do filme 300, tá bom? Só uma curiosidade para vocês no meio dessa aulinha toda. Lá em Esparta, os meninos eram tirados da família aos 7 anos de idade e eles iam treinar para serem grandes soldados, tá bom? Eles só saíam do exército com 60 anos de idade, tudo bem? Então, eles treinavam. Então, dentro de Esparta, eles eram incrivelmente guerreiros. Por quê? Porque eles aprendiam isso desde muito novos, né? E existe uma historinha de que esses meninos, numa das coisas que eles tinham que fazer para sobreviver, eles eram soltos, né? Ao relento, digamos assim, sem roupa de frio nenhuma, às vezes com um negócio na mão só para servir como arma. E uma das fábulas do Ésopo, que é um outro cara que conta, né, sobre a Grécia, diz que esses meninos um dia invadiram uma fazenda e entraram no galinheiro para roubar uma galinha, porque eles estavam morrendo de fome, né? E apareceu uma raposa. E a raposa assusta as galinhas gritam. E para que as raposas não gritassem, ou para que as raposas não, para que as galinhas não gritassem, um dos meninos pegou a raposa e apertou ela, botou ele lá embaixo do negócio que ele estava vestindo lá e segurou, né, para não fazer barulho. E a raposa comeu toda a barriga dele. Então, qual é a moral da história dessa fábula? Ai, professora, que coisa horrível, né? Pois é, mas era para mostrar que eles eram tão treinados para serem grandes guerreiros que mesmo com a barriga sendo comida, ele não abriu a boca, ele não soltou um grito para proteger todo o grupo dele e para que o dono da fazenda não descobrisse que ele estava lá roubando, tá? Então tem várias histórias sobre Esparta e nas próximas aulas a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos terminar o nosso videozinho. Outro ponto importante foi a criação da Confederação de Delos, que era uma aliança entre cidades de uma região da Grécia chamada Ática, que era comandada por Atenas. Por meio dessa confederação, Atenas firmou sua hegemonia econômica e cultural sobre o território grego. Amores, hegemonia significa poder maior, tá? Então Atenas dominou todos esses grupos aí, legal? Com o dinheirinho da Confederação de Delos, que era a união de todas as cidades ali em volta de Atenas. Durante o governo de Péricles, em Atenas, a democracia se aperfeiçoou. Os cargos públicos passaram a ser remunerados e foram inauguradas várias obras públicas. O governo de Péricles também foi marcado por um notável progresso no campo artístico e literário. Então Atenas se desenvolveu bastante nesse período, mas a cidade de Esparta também conseguiu se desenvolver. De certa forma, sim, mas Esparta estava se sentindo ameaçada pela crescente expansão de Atenas. Então, assim como a Confederação de Delos, organizou a Confederação do Peloponeso. Ou Liga do Peloponeso, tá? Entre Atenas e Corinto, que era uma cidade aliada de Esparta, começou a Guerra do Peloponeso entre Esparta contra Atenas. Após cerca de 30 anos de conflito, Esparta se saiu melhor e assumiu momentaneamente a liderança da Grécia Antiga. Mas após outros vários conflitos entre as cidades gregas, o rei da Macedônia, Filipe II, aproveitou-se do enfraquecimento dessas cidades e conquistou todo o território grego. Entendi, mano. E o que aconteceu no período helenístico? O
período helenístico foi marcado pelo domínio macedônico na Grécia e pelas conquistas territoriais amplas de Alexandre Magno, que era filho e sucessor de Filipe II. Essas conquistas possibilitaram a fusão da cultura grega ocidental com a cultura oriental, o que ficou conhecido como helenismo. Após a morte de Alexandre Magno, o império foi dividido entre seus generais e depois foi incorporado ao Império Romano. Gente, o Alexandre, quando ele fez 33 anos, ele tinha dominado um território gigantesco que vai desde onde está Portugal até na Índia. O cara conquistou um mundo de coisas para um período que não tinha carro, não tinha avião, não tinha arma de guerra, era tudo, ó, no muque, tá? Com seus soldados. Quando ele foi guerrear na Índia, conquistar territórios na Índia, até elefante foi usado, né? Em vez de cavalo, usaram elefante. Então, o Alexandre foi um grande conquistador. Também tem um filme dele, tá? Que é bem legal, vale a pena assistir. Então, para terminar, finalzinho aí. A história da Grécia Antiga é muito interessante e algo que também vale a pena destacar é a cultura grega. Eles eram politeístas e seus deuses expressavam os vícios e virtudes da espécie humana. A arte grega também foi destaque, sem falar nas grandes contribuições de vários filósofos gregos, entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Realmente, a cultura grega e o legado que eles deixaram para a humanidade é riquíssimo. Bom, gente, é isso aí. Essa aulinha sintetizou toda a historinha da Grécia, né? Depois, na próxima semana, eu vou dar uma finalizada nela e a gente vai fazer exercício, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esses videozinhos comigo. E qualquer dúvida, por favor, anotem as perguntas e me mandem, tá bom? Ó, beijo para vocês, fiquem bem, até a próxima semana.